A paz a todos que possam estar me ouvindo nessa gravação. Hoje o tema ele é meio polêmico e complexo, né? Que é, será que é possível perdoar o inimigo? Poxa, é difícil, né? Não vou dizer para você que é fácil perdoar o inimigo, né? Geralmente as pessoas querem matar o inimigo, né? Destruir o inimigo, não querem perdoar. O natural do ser humano é destruir ele, não é perdoá-lo. Até tem um hino que diz que quando me viu na prova não me ajudou, agora que me vê no palco vai se arrepender. Você viu como é que o ser humano é bom, hein? Deu uma vitória a ela, ainda ela quer vingança ainda. Mas o cristianismo ele é baseado no amor, é baseado na misericórdia, é baseado na igualdade, caridade, compaixão, né? E também no perdão. Agora, não é fácil perdoar. Só que nós não somos perfeitos. Não somos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Em algum momento da nossa vida, isso vai acontecer com a gente. Nós vamos ter que perdoar alguém ou nós vamos ter que ser perdoados. Nós vamos talvez magoar alguém ou alguém vai nos magoar ou nos ferir, né? Nos trair. Não, é difícil fugir disso, né? A não ser que você fique na caverna, né? Ali, e não saia dali e não faça nada, né? A gente que participa de igrejas, né? Um local propício a esse tipo de coisa, né? Quem nunca, né, ouviu história de pessoas que foram perseguidas no trabalho, né? Até perderam o trabalho por causa de perseguição, né? O inimigo veio para matar, roubar ou destruir o camarada. E na igreja também. Quantos, né? Quantas pessoas não brigando por cargo, um querendo derrubar, puxar o tapete do outro. Não são todos, né? São uns 80%. São uns 80% aí do pessoal aí que faz isso. Outros 20% são gente boa. Mas tem que ser assim, porque as cartas de Paulo, se você for perceber, se você, né, for uma pessoa realista, você vai ver que ali só tem problema. A igreja sempre teve problema. Tiago, né, escreve, né, que o homem ele não consegue dominar a língua dele. O homem consegue dominar os pássaros, os animais, os que rastejam, mas ele não consegue dominar a língua, né? Ele até compara com um navio, onde o leme é pequenininho, né? E ele conduz um navio enorme. E a língua do mesmo jeito. O homem não tem o domínio sobre ela. Não tem jeito. Então, isso faz parte. Se tiver uma igreja que não tem isso, eu acho que ela está fora, então, porque as primitivas que são nossas referências tinham, imagine hoje, então. Mas quando o inimigo, o inimigo te fere, o inimigo tá, quando o inimigo ele tá te perseguindo na igreja, no trabalho, né, no seu ministério, ele está sofrendo, porque você está tendo êxito. Então ele tem inveja, ele cobiça o seu cargo, ou ele quer ser você. E ele sofre muito. A pessoa que é invejosa, que cobiça do outro, ele sofre muito, porque ele quer o teu que não é dele. Mas chega um determinado momento que essa pessoa consegue te ferir. E quando a pessoa consegue te ferir, aí você começa a sofrer. Quer dizer, você, você sofre quando a pessoa te fere e você continua sofrendo daí infinitamente. Por quê? Porque daí você continua, daí você não quando você aí começa a ter ódio, começa a ter rancor. É por isso que é necessário o perdão, mas não o perdão de boca. O perdão de boca não tem valor. O perdão tem que ser na alma e o benefício de perdão é para quem sofreu. Não é pro carrasco que feriu. Não é para quem te feriu, pro teu inimigo. Não, o perdão é para você. O perdão ele tem que beneficiar você, né? E um fato interessante, né, sobre o perdão é que quando Jesus Cristo
ele é levado, né, ao Calvário, ele sofre, né, ele é julgado, e condenado à morte de cruz, uma morte horrível, a morte mais com qual o condenado mais sofria, era a morte de cruz. E Jesus não foi só condenado, ele foi torturado antes da sua morte. Jesus sofreu muito, muito, muito. Nossa, a dor de Cristo é uma dor que não tem como você descrever ela. E ele olha para os seus algozes, né, o seu carrasco. O interessante, né, que eu estava lendo, né, e comecei a perceber isso. Como a gente começa a ler assim a Bíblia com outros olhos, né, começa para a gente poder ter uma coisa diferente para falar, né. E Jesus fala: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele não disse: olha, eu perdoo vocês por estar me matando. Não, ele fala, né, o Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eu fiquei meio curioso em saber por quê, né? Por que Jesus não perdoa, né? É coisa minha, né? Não é nada assim. Mas eu fiquei imaginando que aqueles soldados ali, eles eram funcionários do Estado. Pilatos, né, decretou a sentença de morte a Jesus Cristo. E tinha que ter alguém para executar a sentença. E o carrasco é a pessoa com o poder do Estado obrigado a executar a sentença, que no caso de Cristo foi a crucificação. O carrasco, isso também né, já era profetizado também, né? Mas o carrasco ele não teve culpa da morte, porque o carrasco ele era obrigado a matar alguém. Obrigado porque era a profissão dele. O Estado o incumbia desta ação. Interessante que Jesus morre na cruz não só para perdoar pecado, porque quando Jesus morre, todo o pecado da humanidade cai sobre ele, né? Jesus expia o pecado, né? Existe até um termo, né? Bode expiatório, né? Para você entender isso. O bode expiatório não é o bode que fica espiando a pessoa. Se bem que o bode é terrível, né? Quem já foi de lavoura aí sabe que o bode ele destrói tudo, né? A árvore. O bicho até sobe na árvore para acabar com a árvore. Mas esse não é o assunto. O bode era uma tradição dos judeus que um dia do ano eles levavam para o templo 2 bodes e um touro. E eles sacrificavam o touro e um bode. E o outro bode eles deixavam para jogar todos os pecados dos judeus em cima daquele bode. E eles mandavam esse bode para o deserto. Aí que surge hoje, né, o termo bode expiatório. É quando um monte de gente faz nhaca, comete erro, e só uma pessoa assume. Essa pessoa que assume o erro de todo mundo, inclusive dela, se chama bode expiatório. Você vê que o termo é origem na Bíblia, né? Mas Jesus porque eu digo que os pecados, se você morasse naquela época, você cometesse um pecado, seu pecado era perdoado. Você, dependendo das suas posses, você levava uma rolinha. Se você fosse pobre, levava uma rolinha, uma pombinha ao sacerdote. Ele oferecia aquele sacerdote no templo, aquela rolinha ao templo, e os seus pecados eram perdoados. Quanto mais posse você tinha, maior seria o animal. Seria um boi, um cavalo, um camelo. Maior valor. Então, pecou, havia perdão. Mas quando Jesus Cristo morre na cruz, né, ele tira esse intermediário. Né, ele tira. O sacerdote cai fora. O profeta, que traz a mensagem de Deus ao povo, cai fora. Jesus Cristo é o intermediador. E qualquer pessoa hoje pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. Não, a única necessidade é confessar Ele como o único e suficiente Salvador.
Muito embora muita gente queira criar esse vínculo, mas esse vínculo foi quebrado. Para as pessoas, elas têm as mesmas oportunidades de chegar a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que você tenha esta oportunidade. Se você aceitá-lo, se você chegar a ele, ele perdoa todos os teus pecados. Ele morreu para isso. Ele morreu para perdoar os seus pecados. Ele perdoa os seus pecados, não o sacerdote. Hoje nós estamos substituindo os sacerdotes aí. Não é para substituir. É entre você e Jesus Cristo. E Deus. É Deus, Jesus Cristo e você. Essa é a ordem. Não precisa de ninguém para chegar a Deus. Mas há alguns tipos de traição que ferem a alma. Por exemplo, uma traição de... Vamos colocar lá um casal, né? Que jura, né? Que faz uma aliança de não quebrar a aliança, não quebrar a confiança um do outro, né? Mas de repente o homem vai lá e quebra a aliança, né? Como diz o popular, né? Mete chifre na mulher. Ele quebrou uma confiança, ele quebrou um elo que havia ali, que eles juraram no altar, né? E para a mulher, o casamento, ela espera... os dois, eles esperam muito no casamento, mas a mulher, ela espera mais no casamento. Até na cerimônia, a mulher, ela é bem... a cerimônia de um casamento, para uma mulher, ela é um conto de fada. O noivo, ele entra na igreja, com a sua mãe e as pessoas nem percebem que ele entra na igreja. Ele fica lá no canto, ele sabe que vai demorar 40 minutos para a noiva entrar, a noiva não vai entrar em seguida. Né? Foi marcado para 6h30, mas ela vai chegar às 7h10. E ele é esquecido lá. Por quê? Porque todo mundo fica esperando a noiva. E a noiva, a noiva, 6 meses antes do casamento, ela já está preparando o casamento. Ela prova um vestido maravilhoso, prova 2, 3, e ela se preocupa. E a igreja é enfeitada porque a noiva quer ser a rainha. E realmente é um conto de fada para a noiva. E de repente lá, né, as portas se abrem e aquela música, né, clássica, né, tan, 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 e ela entra, né, toda pomposa e as daminhas jogando lá as flores, ela passando por cima das flores, e aquele momento é mágico para a mulher. É mágico. As mocinhas da igreja que estão já namorando, né, e elas ficam imaginando aquele momento. O homem ele nem liga para isso. Né? Ele nem liga. Agora, as meninas já ficam imaginando como será o dela. Ó, eu vou fazer desse jeito também. E vai, elas nem têm idade para casar, elas já ficam esperando ali. E a moça vai e encontra o noivo no altar. Esqueceram o noivo, depois ela encontra o noivo de volta no altar lá. E lá vem a cerimônia. Poxa, e ali há uma declaração de ambos, né? Prometo amá-la, respeitá-la na doença, na pobreza, na riqueza, e aquele monte de coisa que todo mundo sabe. E no final eles dão uma aliança, né, que um coloca no outro, né? Quando Deus destrói a terra com o dilúvio, né? Deus também diz, olha, vou fazer uma aliança aqui entre vocês, né? Eu não vou mais destruir a terra com água. Eu vou colocar uma aliança, eu prometo, eu não vou quebrar essa aliança. E Deus não vai quebrar essa aliança, destruir o mundo com água de novo, né? É a mesma coisa, o símbolo da aliança é essa. E passa os seus anos, e faz a cerimônia e vão para viver a vida. E passa os seus anos e alguém quebra essa confiança. Se for da parte do homem, se ele se arrepender e pedir perdão para Deus, Deus o perdoa na hora. Deus está vendo, só vê o coração do homem. Agora, meu querido, se a tua mulher vai perdoar, aí é outra história. Todo pecado tem uma consequência, né? Agora, eu acho difícil ela perdoar. Hoje eu acho difícil a mulher perdoar.
Mas, né, poxa, não vai. Tem que tentar, né? Quem sabe ela perdoa, né? Da mesma forma, a mulher. Se ela trai um homem lá, ela pede perdão para Deus, lá Deus perdoa ela. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. O homem, né, a Bíblia diz que o homem perdoa 70 vezes 70. Deus perdoa infinitamente. 70 vezes 70 é para você perdoar um irmão. Agora, Deus perdoa infinitamente. E é a mesma coisa, meu querido. Se o teu marido, se você confessa para Deus, Deus perdoa, mas se o teu marido vai te perdoar, aí daí é outra história, né? Aí é outra história. Agora, há pessoas que cometem até suicídio quando são deixadas pelo companheiro. Até suicídios. Elas não conseguem se recuperar. Se você perdoar, você tem que perdoar. Na verdade, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você vai ficar sofrendo a sua vida inteira. Você vai sofrer. Você tem que perdoar. O perdão é um benefício para você. Por mais que a situação seja terrível, né? Que houve uma quebra de confiança, mas eu acho que o perdão ainda é o melhor remédio nessa situação. Senão a pessoa vai ficar a vida inteira, né? Se definhando, né? Eu conheço gente que até hoje você percebe nas ações dela que elas têm ódio, raiva do outro. Só que o outro já não tá mais aí nem aí com ela, com a pessoa, né? Ou com ele ou com ela. A pessoa já não tá mais, a pessoa está sofrendo ali eternamente por outra pessoa. Se você não consegue por si só, peça para Deus. Eu já Se você, Deus ele não vai fazer por você o que você pode fazer, mas eu garanto que se você pedir para Deus com fé, Deus tira isso do teu coração, para que você viva melhor, né? É uma vida difícil viver assim, né? Eu já passei por uma situação há muito tempo atrás em que eu peguei ranço de um desafeto aí, e a pessoa foi injustiçado, a injustiça ela causa revolta nas pessoas. E a justiça é dar a alguém o que lhe é de direito, em qualquer situação que a pessoa peleie. Né? Injustiça é não dar à pessoa o que lhe é de direito, em qualquer situação. Na sociedade, no trabalho, na igreja. Eu conheço muitas pessoas que já foram injustiçadas na igreja e isso causa de revolta. E eu já fui injustiçado. E isso me causou revolta. E isso me fez sofrer. E eu não conseguia me livrar disso. Não, pelas minhas forças eu não conseguia. Mesmo que eu não queria pensar daquela forma. Eu não dormia. Me causou revolta. E eu não conseguia me livrar. Quando você não consegue por si só fazer uma coisa, se livrar de um mal, aí você recorre a Deus. E graças a Deus ele me libertou dessas coisas. E eu praticamente estou blindado com isso, porque eu sei que muitas guerras não valem a pena ser lutadas. Eu sei que muitas guerras dentro da igreja não valem a pena ser lutadas. Eu simplesmente ignoro. Eu aprendi. É, tem que servir para alguma coisa o sofrimento da pessoa. Então hoje não é qualquer guerra que eu entro. Bom, principalmente se eu vejo que não vale a pena. Né? A gente tem que se conhecer. Conhecer o ser humano, a gente tem que aprender com os erros, aprender com a vida. Né? Mas eu acho que é isso que eu tinha, né, para falar sobre o perdão, né? É muito difícil. O perdão é uma coisa complicada, mas você tem que saber que o perdão ele te beneficia, te beneficia. Em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que perdoar alguém, a gente vai ferir alguém. O ser humano ele não é perfeito.
Não existe super crente. Esse negócio, né, que você vê uma pessoa, aquela pessoa parece que ela é o filho de Deus, mas não existe isso. Todos nós somos iguais, nossas fraquezas são as mesmas. Nós vamos ter que pedir perdão para alguém qualquer dia, ou nós vamos ter que perdoar alguém qualquer dia.